Bom dia, boa tarde. Hoje eu acordei com um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, pensando numa forma de poder dizer aos terapeutas, né? Contar para os terapeutas, os educadores, celebrantes, pessoas que no seu trabalho, no seu dia a dia, precisam lidar com a arte de encantar pessoas. Eu li a autora fantástica Cora Coralina, quando ela diz que uma das coisas mais essenciais na vida, que traz valor à nossa existência, é tocarmos o coração das pessoas. Então, o terapeuta, ele é um artista. E por que a necessidade, né, de tocar o coração das pessoas? Que nós precisamos, basta olhar um pouco para a arte, para o cinema, né? A gente precisa ajudar as pessoas a se apaixonarem por elas mesmas, se apaixonarem pela vida, se apaixonarem pelo planeta, pelo ambiente, por todas as pessoas que dizem que estão no seu entorno. Se encantarem como as crianças. Quando a gente vem para o mundo, a gente vem e se encanta com pequenas coisas, né? E você não vê uma criança muito pequena com depressão, né? A criança com depressão é algo realmente muito sério, muito grave, muito delicado. E atualmente a gente tem visto algumas crianças desenvolvendo a depressão. Mas a depressão não combina com o ser criança. Não há espaço na infância para a depressão, porque a depressão ela é a ausência desse, o esvaziamento desse encantamento. Então o terapeuta precisa precisa desenvolver essa arte de encantar. E por que eu acordei com esse pensamento? Porque eu estou com um desejo profundo de ratificar, de fortalecer um convite que a gente tem feito sutilmente para vocês nesses dias, que é aprender a contar histórias. Eu me lembrei de algumas vezes que eu participei de eventos, de palestras, e o que mais me fazia ter a atenção assim capturada nesses momentos, e era justamente uma boa história. Quando o palestrante, e às vezes o professor numa aula, né, parava e contava uma boa história, todos automaticamente, os nossos olhares, o nosso coração, a nossa alma ficava presa, e às vezes não dava para lembrar de muita coisa daquela palestra, mas aquela história que tocou a alma, que capturou a atenção dessa, e a gente lembra, às vezes lembra daquele personagem daquela palestra. Poxa, eu fui numa palestra, eu fiz uma vivência com tal pessoa, e você não consegue dizer muitas coisas, mas sabe o quanto aquilo te impressionou e quanto trouxe um aprendizado assim importante, ou devolveu a você, naqueles instantes, o encantamento pela vida. Então o convite é esse, a gente está trazendo para vocês uma pessoa que eu fiquei muito encantada com essa mulher, uma loba, uma contadora de histórias, né? E todos nós gostamos de histórias, todos nós, basta olhar aí o cinema, né? O cinema, a TV, todos nós gostamos de histórias. Então por que não usar esse recurso tão maravilhoso, tão encantador, para ajudar as pessoas no seu processo de crescimento e de autoconhecimento, de felicidade, de saúde, né? Tanto a gente precisa nesse momento agora de encantamento para sairmos um pouco desse labirinto do medo que nós entramos, do pânico coletivo. Então, acordarmos para a alegria, para o encantamento, para essa possibilidade de olhar o colorido também da vida, né? Esse céu, o sol que continua brilhando, para aumentar a nossa frequência vibratória e aumentar a nossa imunidade por consequência. Então, voltando ao convite, contar histórias. Então, você pode dizer, mas eu não tenho talento para contar histórias. Eu gosto de histórias, né? Eu sempre me recordo do meu avô, que viveu 102 anos, e o que eu me recordo mais do meu avô era a habilidade que ele tinha de reunir ao seu redor, nos encontros familiares, pessoas de todas as idades. Eu me lembro das histórias dele, ele era um contador de histórias, né? E a memória é fantástica, porque
o contar histórias mantinha a mente dele lúcida e ativa, né? E mantinha encantados os netos, os bisnetos, os tataranetos, né? E os filhos, todos assim muito ligados a ele nesse sentido, pelo esse talento que ele tinha, né? De ser um contador de histórias. E é isso que a gente está querendo através de Célia, de uma terapeuta transpessoal, um artista e uma contadora de histórias linda, 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 linda. Esses seres humanos raros que a gente tem a honra e o prazer que a vida nos presenteia, né? Tantos seres humanos raros que a vida nos presenteia, só precisa saber olhar para isso. Então Célia vai estar ensinando a gente, ensinando aos terapeutas, educadores, celebrantes, né? A contar histórias, porque há que se aprender. É uma arte que há de se aprender. E como terminando, eu quero terminar esse pequeno bate-papo com vocês, né? Com quem eu comecei, com a Cora Coralina. Bondade se aprende, né? E contar histórias pode ser um maravilhoso ato de bondade. Muito obrigada por você ter me escutado esses momentos, ter compartilhado comigo esse insight que eu tive essa manhã. Um grande abraço.